Olá! No programa de hoje, eu converso com uma jornalista que foi a primeira mulher a apresentar o programa Roda Viva, aqui na nossa TV Cultura. Pioneira no jornalismo, foi também a primeira âncora de um rádio-jornal, o Jornal Eldorado. Repórter afiada, apresentou na TV o prestigiado programa Opinião Nacional e seguiu uma bem-sucedida carreira em importantes meios de comunicação até que seu irmão Sérgio, tradutor, contraiu o vírus HIV. Inconformada com a negativa do convênio médico, que se recusou a pagar pelo tratamento, alegando não tratar aquele tipo de doença, ela se tornou uma combativa incansável pelos direitos dos pacientes com AIDS. Entrou na justiça, ganhou do plano de saúde, mas perdeu o irmão para a AIDS. Foi quando decidiu fundar uma agência dedicada a divulgar informações sobre a doença e os seus tratamentos. Também passou a fazer ações pontuais, como o camarote solidário na Parada Gay anual de São Paulo e a criação de um espaço de acolhimento para as pessoas com HIV em uma casa que pertenceu a seus pais. Além disso, distribui cestas básicas a pacientes com AIDS e continue uma batalha diária pela divulgação de informações sobre o vírus e a doença. A partir de agora, quem mostra a cara para o Brasil é a jornalista Roseli Tardelli. O que mais falta quando a gente fala das pessoas vivendo com HIV e AIDS no mundo e no Brasil é acolhimento, é respeito, é informação. E nós vamos ajudar a transformar o mundo pelo amor. Eu me sinto muito feliz porque, de alguma forma, a gente contribui para que as pessoas que vivem com HIV e AIDS no mundo sofram menos discriminação, se sintam mais acolhidas e se sintam mais respeitadas. Roseli, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ricardo. Prazer estar com você aqui. Uma delícia, uma delícia. Muito obrigada por abrir espaço para a nossa causa, para o nosso trabalho e para a gente falar um pouquinho mais de um assunto tão importante, que é o combate ao preconceito, à desinformação, à ignorância, que, na realidade, são os parceiros do crescimento do HIV no mundo. Pois é, e dados da UNAIDS, eles mostram que em 2023 foram notificados 46 mil casos de infecção por HIV aqui no país. E o Ministério da Saúde aponta um aumento de mais de 4% em casos em relação ao mesmo período do ano anterior. Indica ainda 10.338 mortes por AIDS no Brasil. Você que foi a criadora da Agência de Notícias da AIDS, a primeira e a única, né, que trabalha nesse sentido de esclarecer, de informar, né? Como é que você avalia esse quadro de infecções que nós estamos tendo hoje? Quais são as razões? São muitos Brasis que têm muitas caras para mostrar. E não dá para você fazer uma comunicação com viés de prevenção pensando nesse tamanho de país continental que nós temos, usando uma forma só de comunicação. Então, a gente precisa chegar nos jovens antes que o HIV chegue. Acho que esse é o primeiro passo. Segundo, a gente precisa comunicar diferente nas diferentes regiões que o Brasil tem. As campanhas acontecem, mas pontualmente, no Carnaval, no Dia Mundial de Combate à AIDS. Além disso, nós estamos vivendo um momento de bastante dificuldades de narrativas no Brasil. A gente tem um Congresso absolutamente conservador que não ajuda a nossa causa. Tá certo? E quando a gente fala de questões de sexualidade, quando a gente fala das questões todas que eles ainda querem colocar para baixo do pano, que não é assim, eu acho que se o HIV tem algum mérito no mundo, é trazer a discussão do amor, é trazer a discussão do respeito. Temos muito que aprender com a AIDS ainda. Infelizmente, lá atrás, nós jornalistas colocamos as seguintes manchetes: câncer gay, grupo de risco, comportamento de risco, peste gay. Como assim uma peste que só dá em gay? Como assim um vírus que só dá em gay? Então, criou-se aí, até hoje, um imaginário bem equivocado da questão do HIV. Um tempo depois, o HIV chegou nas mulheres.
Um tempo depois, o HIV chegou nas crianças. Ou seja, é um vírus que todo mundo é vulnerável. Se a gente tivesse comunicado certo lá atrás, acho que os equívocos e a luta que a gente trava para que menos pessoas se infectem com HIV, a gente teria tido mais ganho, sabe? Roseli, atualmente o SUS fornece testes de diagnósticos gratuitos e também tratamento e até acompanhamento médico, psicológico e tal. O fato da AIDS não representar mais uma sentença de morte e de a ciência ter desenvolvido tratamentos, etc., você não acha que aí as pessoas relaxam, não usam camisinha, não se protegem, a informação volta a ser pouca e isso acaba gerando essa quantidade de mortes que acontece? Ricardo, o governo tem campanhas, mas precisam acontecer mais campanhas, a informação precisa chegar nas pessoas, principalmente nos jovens, principalmente nas mulheres, principalmente nas populações mais vulneráveis, tá? Nós temos antirretrovirais, nós temos hoje, o Brasil trabalha com mandala da prevenção, com prevenção combinada. Então a gente tem profilaxias, né? A gente tem, exatamente, olha, nós temos aí uma série de ações, de marcos legais e aspectos estruturais que o Brasil traz para que você não se infecte mais com HIV. De tudo isso aí que é a prevenção combinada, que é a mandala da prevenção, eu destacaria a profilaxia pré-exposição, que é a PrEP, e a profilaxia pós-exposição, que é a PEP. Então, tudo isso está disponível no SUS. Se você tiver uma relação desprotegida, tá certo? Então você tem até 72 horas para procurar um serviço de saúde e você vai tomar durante 28 dias o antirretroviral e o vírus não vai entrar na sua corrente sanguínea, isso é fundamental. Em relação à profilaxia pré-exposição, você tem a medicação, que também é a PrEP, que você toma a medicação, tem PrEP, tem PEP e tem também autoteste. Então, se a pessoa contraiu HIV, ela toma a medicação durante 6 meses e ela fica indetectável e ela não transmite o vírus. Olha que avanço que a gente chegou. Se já tem tudo isso, por que não chega a vacina? Olha, vacina nós não temos, mas a Gilead descobriu uma medicação que chama-se Lenacapavir, que é essa PrEP injetável, que a pessoa vai poder tomar uma injeção 2 vezes por ano, a cada 6 meses, e o vírus não vai entrar na célula CCR5, que é a célula que recebe o vírus e que replica no organismo humano. Ou seja, nós estamos perto. A discussão aí é acessibilidade, para que o Brasil possa trazer o Lenacapavir para o SUS. A Madonna precisa falar de Lenacapavir, o Elton John precisa falar de Lenacapavir, o mundo precisa falar que existe o Lenacapavir, porque isso quebra a transmissibilidade do vírus, é fundamental. E aí nós temos um momento bem complexo do país e do mundo. O presidente Trump está querendo acabar com o USAID, né? É a agência americana que dá apoio para as questões de saúde no mundo todo. Que, aliás, apontou que uma pessoa morre por minuto de AIDS. Exatamente. Ou seja, neste momento, ele está tirando o dinheiro do USAID, está tirando o dinheiro do OMS. Ele vai deixar 30 milhões de pessoas sem tratamento no mundo. O mundo precisa se insurgir contra essa barbaridade. Porque a gente tem tantos avanços e nós vamos condenar as pessoas à morte por egoísmo? O que é isso? E é uma bandeira para todos nós que somos pessoas solidárias e que acreditamos em um mundo onde exista respeito, solidariedade, amor, inclusão e empatia. Roseli, o seu irmão Sérgio, ele contraiu o HIV e teve o tratamento negado por um convênio médico. E como foi exatamente o caso do seu irmão? Nós vivenciamos a situação do HIV na década da tragédia. Não tinha medicação, os convênios não se dispunham a atender as pessoas vivendo com HIV e AIDS. Era uma sentença de morte. Preconceito, discriminação, tudo isso aí. As pessoas acabavam morrendo em 3, em 6 meses, em 8 meses, quando muito. Então, na primeira internação, Ricardo, eles entraram no quarto, eu estava lá com meu irmão, e eles falaram, olha, o seu irmão vai ter que sair daqui do hospital porque nós não atendemos este tipo de doença. O SUS atendia este tipo de doença. Por que os convênios médicos não queriam atender? Só uma palavrinha, preconceito. E todas as vezes que a gente abaixar a cabeça para preconceito, a gente perde enquanto humanidade. E ainda tem preconceito? É o que mais tem. Porque se você falar que você tem pressão alta, se você falar que você tem uma doença como obesidade, se você falar que você tem diabetes, você não é julgado. Quando você diz que tem HIV, a pessoa pergunta, como é que você contraiu o vírus? Não. Essa pergunta já é um julgamento.
Então, todos esses pequenos pormenores acabam fazendo com que as pessoas se retraiam, sabe? Nós temos no Brasil o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, nós temos jovens, nós temos o GIV, nós temos o Instituto Vida Nova, nós temos o Barong, várias ONGs, nós temos a Gestos, nós temos a BIA, várias ONGs, o Fundo Positivo, várias ONGs fazem um trabalho muito bonito e muito sério. Mas o Brasil tem hoje mais ou menos 1 milhão de pessoas que vivem com o vírus. E ainda acho que 44 anos depois é muita infecção. 1,5 milhão de infecções por ano é muita infecção. Então, a agência que você criou, ela foi criada nos anos 2000 com esse propósito de esclarecer as pessoas, né? Esse desafio da falta de conhecimento, ele é eterno, né? É porque é um vai e vem, né? Essa informação que eu te falei do I igual a I, você sabia? Eu estou falando com um jornalista informadíssimo. Então, faltam campanhas onde esse tipo de conceito seja absorvido pela população como um todo. Este é o nó da informação que a gente tem que mudar. Depois do intervalo, eu continuo esta conversa super interessante com a jornalista Roseli Tardelli. A gente volta já já. Fique conosco. O Brasil encarou o desafio do combate à AIDS. O Brasil é um país que sempre foi referência no combate à AIDS e é um espaço que a gente tem que voltar a ocupar. A agência tem até uma atuação internacional, né? Que resultou desse trabalho da África? Estamos de volta com a jornalista e fundadora da agência de notícias da AIDS, Roseli Tardelli. Roseli, como é que foi o seu começo no jornalismo? O jornalismo foi a primeira opção no vestibular? Foi. Na realidade, eu sempre gostei de música. Então, imagina, eu prestei música na USP, prestei direito na PUC e prestei em jornalismo. Mas eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de conversar. Meu pai me deu um gravador uma vez, eu entrevistava a família nas festas. Então, meu amigo, não teve acordo. Me inscrevi na Casper Libero, fiz 3 anos, ainda pegamos 3 anos. E eu tenho um vizinho que trabalhava no SBT, e aí o Silvio Santos ia fazer o SBT. E precisava fazer jornalismo. E eu fui radioescuta lá, eu tinha 17, 18 anos quando eu entrei. Quando eu entrei no jornalismo, eu já comecei a trabalhar. Então, essa vivência do cotidiano nas redações, a gente foi aprendendo desde cedo, não é? Depois eu fui para a Rádio Eldorado, fiquei bastante tempo na Rádio Eldorado, uma grande escola. Foi a primeira mulher a ancorar um jornal. Eu cheguei na Rádio Eldorado, o Ademar Altieri era o diretor, as mulheres não falavam. Eu e a Miriam Castro fomos as 2 primeiras vozes femininas da Rádio Eldorado. E aí na Eldorado a gente foi crescendo, foi aprendendo e acabei virando âncora por culpa do Augusto Nunes. Porque o Augusto assumiu a direção de redação do Estadão e convidaram o Augusto para ser âncora lá na Eldorado. E na primeira entrevista, semana inteira, tinha uma série de entrevistas já marcadas com o Augusto. E ele não foi na primeira, sei lá o que aconteceu. Eu era a repórter mais experiente da manhã. Eu entrei e comecei a fazer as entrevistas, Ricardo. Vou fazer o quê? O Jolara me chamou e falou, olha, a partir de segunda-feira você vai ancorar o jornal. Eu falei, mas e o Augusto? Ele falou, não sei. Ou seja, quando você tem um desafio, você tem que encarar o desafio. O Brasil encarou o desafio do combate à AIDS. O Brasil é um país que sempre foi referência no combate à AIDS e é um espaço que a gente tem que voltar a ocupar. A agência de notícias da AIDS, que você criou e mantém até hoje, se tornou uma referência nesse tema. Hoje, além do site, quais são os outros meios de atuação da agência? A agência tem até uma atuação internacional, né? O grande mérito que a gente tem e teve ao criar a agência de notícias da AIDS foi organizar a informação sobre HIV e AIDS, saúde, direitos humanos, questões LGBTs no Brasil. Então, isso a gente fundou a agência em 2003, né? E eu tenho sempre que agradecer muito o empresário Abranchheimer, que nos apoia, o SESC e o SENAC. Nós fazemos ações importantes com essas duas entidades, que são entidades que promovem cidadania, sabe? Isso é muito importante no Brasil. E chegamos com a informação, Ricardo, antes que o HIV chegue para os jovens. O ano inteiro a gente faz esse tipo de ação. Fazemos ações com arte e AIDS também. Acabamos de fazer um documentário, HIV 40 anos, AIDS e suas histórias, 20 anos do Global Village. E vamos abrindo espaço para que o mundo possa perceber as construções de cidadania e de respostas que aconteceram no transcorrer desses 40 anos. Vocês têm uma iniciativa que chama Lá em Casa. Isso. Fala um pouquinho. O Lá em Casa é o seguinte, a casa que os meus pais me deixaram na Casa Verde foi palco da nossa tragédia pessoal.
E antes da pandemia, durante 7 anos antes da pandemia, nós conseguimos apoio e fundamos lá um projeto que era um centro de convivência. Tinha psicólogos, tinha um monte de reiki, uma série de trabalhos, tudo um espaço de acolhimento. Veio a pandemia, a gente redimensionou as coisas, ficamos pela internet um tempo e agora a gente está retomando o trabalho com algumas ações alternativas, terapias alternativas. Eu quero levar para casa a constelação familiar, eu quero levar para casa reiki, tá certo? Porque eu acho que no século XXI a gente precisa cuidar de almas. Roseli, eu falei há pouco da atuação internacional de vocês, né? Conta um pouco sobre isso. Olha, quando eu fundei a agência, eu tinha um sonho de ir para a África. E aí o Dr. Pedro Schecker era coordenador do NAIDS Brasil, fizemos uma parceria com Moçambique, né, com o Unicef em Moçambique, e nós levamos a nossa experiência de organizar as informações sobre a questão do HIV e AIDS para Moçambique. Só conseguimos fazer esse trabalho porque o Dr. Pedro Schecker nos apoiou, que o Brasil tem várias pessoas que a gente tem que agradecer, sabe? O Pedro Schecker, o Paulo Roberto Teixeira, o Fábio Mesquita, a doutora Maria Ângela Simão, a Adele Benzaquem. Olha, tem tantas pessoas que se dedicaram com tanta seriedade na construção da resposta brasileira que a gente tem que estar atento para que isso não vá para trás, jamais. O que resultou desse trabalho da África? Esse trabalho da África foi muito importante porque as pessoas que viviam com HIV e que vivem com HIV em Moçambique entenderam que elas podem ter mais voz. E quando você tem mais voz, você é escutado. E quando você é escutado, você tem os seus direitos respeitados. E quando você tem os seus direitos respeitados, você constrói cidadania. Diminui o preconceito. Diminui o preconceito. Daqui a pouco vamos conhecer outras frentes de atuação da Roseli nesse trabalho magnífico de prevenção da AIDS. É logo depois do intervalo. Fica aí. Eu vou passar no chapéu, sabe, Ricardo? Passo a passo o chapéu. O ano passado, nós conseguimos arrecadar 6 toneladas de alimentos. Pode acontecer com você, pode acontecer com seu filho. Isso não pode ser mais um tabu no século XXI. Enquanto não tem uma vacina, vamos trazer a informação como antídoto. Porque não é fácil, ainda hoje, viver com HIV. Estamos de volta com a jornalista e fundadora da Agência de Notícias da AIDS, Roseli Tardelli. Roseli, a Parada Gay, aqui em São Paulo e em outras capitais, você criou o Camarote Solidário. O que é exatamente isso? Quando a gente se coloca numa condição de não ter vergonha do que somos, a vida muda. Então, a parada é fundamental, porque a parada é um momento onde o respeito à cidadania, o respeito à inclusão, o respeito à forma de amor das pessoas é contemplado. O direito à liberdade. O direito à liberdade, o direito à sua escolha. Bom, então fizemos o camarote durante muito tempo no Conjunto Nacional, convidamos amigos, as pessoas começaram a fazer doação de alimentos que a gente pedia, algumas empresas sempre nos apoiaram. Eu vou passar no chapéu, sabe, Ricardo? Passo a passo o chapéu. Agora nós estamos lá no Parque Mário Covas. Passamos para o Parque Mário Covas e conseguimos manter o projeto, que é muito legal. Ano passado, nós conseguimos arrecadar 6 toneladas de alimentos. Doamos as 5 toneladas para várias ONGs que trabalham diretamente com pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar na cidade de São Paulo, particularmente pessoas vivendo com HIV e AIDS em situação de vulnerabilidade, e conseguimos doar 1 tonelada para o Rio Grande do Sul por conta das enchentes que aconteceram. Ou seja, é um trabalho onde a solidariedade, onde o acolhimento aparece em um momento de celebração, que é o momento onde as pessoas vêm para a rua e vêm celebrar a sua forma de ser. E há outros projetos, por exemplo, o Mais Arte, Menos AIDS, né? A gente tem que ir criando projetos para poder trazer o nosso assunto para a pauta, não é? Mais Arte, Menos AIDS foi um projeto que a gente criou quando eu criei a agência. Por quê? Porque a arte sensibiliza as pessoas. E quanto mais sensibilizadas elas ficarem, mais elas estarão abertas para ouvir um assunto que não é muito fácil. Não é fácil falar de nenhuma patologia, não é fácil falar sobre a questão do HIV e AIDS. Então, a gente utiliza a arte, utiliza a educação para chegar nas pessoas mais vulneráveis e para dizer para as pessoas assim, olha, não é uma patologia de gays,
Pode acontecer com você, como aconteceu com meu irmão, como aconteceu com a Silvia Almeida, como aconteceu com tanta gente, com a Genice Pisão, com a Nair Brito, com o Américo Nunes, com tanta gente que a gente conhece, que são pessoas que levaram e que levam, com o Betinho, com o Cazuza, com tanta gente. Pode acontecer com você, pode acontecer com o seu filho. Isso não pode ser mais um tabu no século XXI. Você está falando de arte e pouca gente sabe. Você e o seu irmão Sérgio estudaram música. Muito. E você chegou a fazer parte do conjunto, Ai, né? meu Deus. Você cantava, tocava as duas coisas, como é que era? Olha, eu gosto muito de violão, então eu toco um pouco de violão. Quando eu lancei a agência em 2013, eu fui ao Jô. E eu estudei um pouquinho de cavaquinho também. Ainda bem que eu não tenho cavaquinho, senão eu vim aqui tocar também, mas não. Cantava, no momento... você canta? Eu já cantei mais, agora eu prefiro ser cantada. Que ótimo! Deixa eu quietinha aqui, deixa eu quietinha aqui. A capela aí. A capela? Uma palhinha. De noite eu rondo a cidade, ali procurar sem lhe encontrar. Mas eu prefiro falar. Mas, Roseli, o importante é que você fala, mas com conteúdo. Você trata de um tema que é fundamental para todos nós. Quando você cria um sistema que acolhe, quando você cria um sistema que abraça, eu tenho um sentimento da vida inteira que a solidão é o pior dos males. E quando alguém está com uma enfermidade, quando alguém está enfrentando um problema complexo, difícil, que põe a vida em risco, nada melhor que você não estar sozinho. E esse seu trabalho é muito importante porque ele informa, ele esclarece, ele alerta, ele impede que novas pessoas venham contrair a doença, mas ao mesmo tempo ele acolhe, e acolhe com respeito, com dignidade. Quando você se informa, você acolhe. Quando você se informa, você tem menos preconceito. Quando você se informa, você vira também um agente de transformação. Acho que este processo é muito importante. A informação, enquanto não tem uma vacina, vamos trazer a informação como antídoto, né, contra tudo isso. E aí, falando de informação, eu quero agradecer a equipe da Agência AIDS. A gente tem uma turma bacana, que não é só que vestiu a camisa, que sabe a importância do trabalho que a gente faz na vida e no cotidiano das pessoas que se infectaram. Porque não é fácil, ainda hoje, viver com HIV. A gente tem por hábito, Roseli, aqui no programa, quando a gente encerra, que os convidados tragam alguma coisa que lhes é cara, que lhes é importante, que marcou a vida e etc. E você trouxe aqui 2 fotos, porque seria complicado trazer o objeto. Conta para mim, o que representa essa bicicleta na sua vida? O meu irmão era um atleta, que ele montou essa bicicleta e a gente morava na Casa Verde, ele ia para a USP de bicicleta, não é? Estava começando a adoecer. Então, essa bicicleta é uma relíquia para mim. E o que ela me traz, né? A vida continua e a gente vai pedalando, vai fazendo de limão limonada, vai fazendo de limão caipirinha, vai se transformando e vai contribuindo para a transformação do mundo em uma situação onde as pessoas todas, as que vivem com HIV e AIDS, as pessoas negras, as pessoas trans, os gays, as lésbicas, os indígenas, para que as pessoas se sintam cada vez melhores e mais contempladas, porque foi assim, foi para isso que Deus nos criou, para a gente ser melhor. Roseli Tardelli, minha amiga, parabéns, muito obrigado pelo seu trabalho. Imagina. Obrigada a você pelo pela espaço. entrevista. Obrigada a você pelo espaço e obrigada a todos os nossos apoiadores. Estou atrás demais, mas eu vou atrás. Mas chega! E na próxima semana eu espero você para conhecermos outras histórias inspiradoras que, como a dela, contribuem para um Brasil melhor. Até lá!